Salve, salve, rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Uhul! Para quem não sabe, o baixinho aqui também é um contador de histórias. A primeira playlist do canal André Carpano, que tem por nome de Consertando as Redes, a princípio trazia, digamos que, a proposta de contrariar as heresias que eram pregadas nas atuais Assembleias de Deus. Depois, mais para frente, decidi fazer a nova playlist Consertando as Redes História, onde na mesma eu contava algumas histórias que poucas pessoas contavam nos púlpitos, como por exemplo, a história do círculo de oração e também a história da Bíblia Sagrada, como foi compilado o livro sagrado dos protestantes e católicos. Bom, depois de algum tempo após tudo isso, eu comecei a voltar, digamos que o propósito do canal a outros conteúdos, mesmo no quesito religioso, mas no fundo sempre gostei dessa visão, digamos assim, da linha do estudo bíblico e também do estudo histórico sobre personagens, digamos que das igrejas. Atendendo a alguns pedidos e, lógico, também a comunidade que eu deixei lá uma enquete, nesse conteúdo nós vamos ver justamente a história da Assembleia de Deus. Então já tá ligado. Pegue sua pipoca, a água consagrada em cima da tela fininha e vem mais com o baixinho, porque nós estamos começando com mais um Consertando as Redes História, a história da Assembleia de Deus. Galera, quando falamos o nome Assembleia de Deus, logo vem à nossa mente algumas coisas, como por exemplo, o batismo no Espírito Santo. E todas as vezes que nós ouvimos esse nome, batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, sempre vem a questão de onde começou, como veio tudo isso e parou aqui no Brasil. Algumas pessoas, mesmo já tendo um bom tempo em igrejas pentecostais e neopentecostais, e principalmente em alguma Assembleia de Deus, não faz a mínima ideia de como que isso aconteceu e não conhece a história. Que essa igreja tá na moda. Bom, nós vamos contar aqui, antes de entrar em dois personagens ilustres dessa história, que são os fundadores da Assembleia de Deus, como começou o movimento pentecostal no mundo. Você já ouviu falar no negocinho, o tal do bug do milênio? Uma coisinha que aconteceu alguns anos atrás? Caso você não se lembre disso, nunca ouviu falar, eu vou te explicar. No final do ano de 1999, teve um problema aí que foi divulgado ao mundo todo, por conta do quê? No ano de 2000, os aparelhos que você provavelmente está me assistindo agora, os computadores, iriam entrar em um bug, porque iria sair de um milênio para outro. E com base nisso, além dessa questão tecnológica, vinha consigo também, digamos que uma tradição, as profecias sobre mudanças de tempo, de clima, de evangelho, enfim, esse tipo de coisa. E não foi diferente no início do século XX. Nananina não. Para quem não sabe, exatamente no ano de 1900 para 1901, exatamente quando vira o século, aconteceu um dado histórico que, vamos dizer, mudou o rumo das igrejas evangélicas. É o quê? Olha só, exatamente no dia 1º de janeiro de 1901, um professor que estava dando a sua aula decidiu fazer uma coisa diferente, reunir todo mundo e fazer um propósito de jejum e oração. O nome desse professor era Charles Parham. Eu acho que você já ouviu falar nesse nome, né? Deve estar pensando. Eu conheço esse nome de algum lugar, já ouvi em alguma pregação. Pera aí, calma. Vou dar só uma leve introdução na história dele, também do seu aluno mais ilustre. E caso você queira um vídeo completo só com a história dele, deixa nos comentários aí que depois, quem sabe numa próxima oportunidade, num Consertando as Redes, nós fazemos mais aprofundado. Mas se guarda essa daí, viu? Tá bom. Charles Parham, que seria um professor da escola bíblica Bethel, aliás,
num colégio por nome de Bethel, lá em Kansas, nos Estados Unidos, fazendo esta reunião e o período de jejum e oração com os seus alunos, teve, digamos que, algo notório. Tudo por conta do quê? Uma jovem que estava acompanhando, por nome de Agnes Osman, foi batizada no Espírito Santo justamente nesse dia, com o dom e a evidência de falar em línguas estranhas. Isso chamou a atenção de todo mundo na hora. Muitas pessoas ficaram perplexas com tudo isso. Passados-se alguns dias, uns outros alunos também foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. E preciso ressaltar que também até o professor, o Charles Parham, que pregava muito o movimento que aconteceu exatamente no que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ele acabou tendo, digamos que, uma porção disso em sua vida. Daí em diante, podemos dizer que a coisa começou a ser diferente, principalmente quando um aluno que era irreverente aos demais decidiu aparecer em suas aulas. Para quem não sabe, na época ainda estava tendo a questão da segregação racial e podemos dizer que o preconceito era muito mais forte do que já vimos em qualquer outra época da história do mundo. Um dos seus alunos, William Seymour, que ficava do lado de fora da sala, era cego de um olho, filho de escravos, acompanhava aquilo ali e sempre analisava tudo. Segundo historiadores, ele passou cerca de 2 anos orando apenas 7 horas por dia para receber o tal do batismo no Espírito Santo. E há quem diga que um certo dia ele chegou no seu professor e falou assim: será que Jesus tem coragem de dar esse negócio para mim também? Será que Jesus aceita um negro como eu? Olha como era a questão racial na época. Misericórdia. Olha como que era a mente das pessoas. Mas enfim, depois desse período, ele começou a pregar sobre a evidência do falar em línguas. E, segundo historiadores, ele foi expulso de muitas igrejas batistas, metodistas, enfim, as igrejas históricas que tinham, então, digamos que nas cidades ao derredor. Por conta disso, ele se esforçava muito mais na perseverança, tanto da oração, do jejum e também clamando veementemente para que ele fosse batizado no Espírito Santo. Em uma de suas ministrações de Los Angeles e Chicago, podemos dizer que, segundo os dados históricos, exatamente na rua Azusa foi onde deu início o pontapé inicial de todo o movimento pentecostal. E há quem diga que sobre isso, pessoas que se aproximavam de William Seymour a cerca de 150 metros de distância, até eles conseguiam falar em línguas estranhas. Na ocasião, um movimento que durou cerca de 2 anos, conseguiu enviar missionários para apenas 50 nações. Preste bem atenção neste número. Em 2 anos conseguiram enviar missionários a 50 nações em todo o mundo. E olha, mais tarde no vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre essa metodologia que, diga-se de passagem, envolvia mulheres e até crianças no evangelismo e na obra missionária. Começando então lá para o lado de Los Angeles e Chicago, de uma forma, digamos que muito rápida, esse método de evangelismo praticado por William Seymour acabou alcançando muitos lugares. E olha, um ponto que é importante ressaltarmos aqui, que o movimento chegou até mesmo a enviar missionários até aqui para a América Latina. Primeiramente chegando no Chile no ano de 1909 e depois no ano de 1910 aqui no Brasil com a Congregação Cristã do Brasil. E inicialmente podemos dizer que esse movimento, quando chegou aqui no Brasil, foi meio fraco, não foi lá aquelas coisas e só teve uma ênfase maior a partir dos anos 50. André Carpano, mas você falou de Congregação Cristã no Brasil, o Evangelho no Chile, e aí, como que foi a Assembleia de Deus aqui no Brasil? Calma que agora eu vou entrar nesta labareda. Na ocasião, então, quando começou a ter esses movimentos pentecostais, mais precisamente lá em Chicago, 2 figuras ilustres decidiram aparecer lá. 2 jovens amigos,
um de 25 e o outro de 30 anos, que foram assim dar uma visitada. Há quem diga que eles eram assim seminaristas, sabe, da Igreja Batista, curiosos, e foram dar a cara por lá. Uns tals de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Já ouviu falar nesses cabras? Depois dessa ocasião que eles se reuniram em um culto pentecostal lá na cidade de Chicago, existe um detalhe aqui que chama muito a atenção. Algumas pessoas afirmam que Daniel Berg e Gunnar Vingre, após um período de oração, o Gunnar Vingre teve uma revelação que deveria ir para Belém do Pará. E outros afirmam que ele teve uma visão à noite que ele deveria ir para Pará, aliás, para o Belém. E como ele olhou no mapa e viu que tinha duas cidades chamadas Belém, ele ficou na dúvida se era lá Belém, lá em Israel, ou Belém aqui do Brasil. E decidiu vir para cá justamente porque a questão financeira não era, digamos que, as melhores. Sendo que então no dia 19 de novembro de 1909, eles conseguiram chegar aqui na terra Tupiniquim, mais precisamente lá na Estação das Docas. Desembarcaram lá e seguiram rumo à Avenida Presidente Vargas, totalmente perdidos. Chegaram aqui com a cara e a coragem, sem dinheiro e só sabendo que deveriam fazer a obra missionária. Eu particularmente acho uma loucura isso. Eu acho que é uma coisa de louco fazer a obra missionária assim, né? Mas deu certo o negócio. Sendo que quando eles chegaram aqui, decidiram alugar um quarto e começar a estudar através de alguns jornais, Gunnar Vingre conseguiu fazer uma coisa histórica. Viu a foto de um conhecido dele aqui no Brasil, que era justamente o pastor metodista Justus Nelson, um dos redatores do mesmo jornal. Aí ele pegou o seu amigo e falou: vamos lá procurar esse camarada, vamos ver onde que é o endereço, vamos lá. Chegaram lá, bateram na porta dele, começaram a conversar, aquela coisa, né? Quanto tempo e tal, viemos fazer a obra missionária, só que é o seguinte, não conhecemos ninguém aqui a não ser você. E lógico que esse pastor metodista decidiu apresentar a eles um outro pastor, que era da mesma linhagem, um pastor batista. Ainda bem que era na mesma cidade lá de Belém. Os dois foram acompanhados do pastor Justo até a casa desse pastor, o Raimundo Nobre. Depois de um curto espaço de tempo, o pastor Raimundo Nobre decidiu então apresentar o irmão dele, Adriano Nobre. E guarda esse nome aí, guarda bem o Adriano Nobre, porque graças a ele aconteceu muita coisa e lá na frente também ele vai ter uma influência a mais. Segura aí essa informação. Tanto Daniel Berg quanto Gunnar Vingre foram então morar na residência do Adriano Nobre para aprender o idioma português e também algumas tradições e costumes brasileiros. Só que aí teve um problema gigantesco: a divisão na obra. Vocês viram que eu acabei de falar, né? O negócio aí do irmão do Adriano Nobre, né? Por que o Adriano Nobre foi ensinar o português para os cabras? Durante os cultos, quando eles estavam ouvindo a palavra, segundo os relatos, eles eram pessoas muito fervorosas, pessoas que pulavam, davam glória a Deus muito alto e até eram tidos como fanáticos por alguns seguidores da Igreja Batista lá em Belém. Até um certo momento onde o pastor Raimundo Nobre decidiu dar então uma oportunidade para que Daniel Berg e Gunnar Vingre viessem a ministrar a santa palavra de Deus. Os missionários suecos que vinham de tão longe, passaram pelos Estados Unidos e foram para lá, decidiram trazer uma mensagem pentecostal. E olha, deixa eu te falar uma coisa, uma mensagem pentecostal hoje em dia, em qualquer instituição, é uma coisa normal, você olha numa boa, não tem nada. Agora, na época, meu chapa, na época não rolava não, existia apenas os protestantes evangélicos tradicionais, não rolava isso. Quando ele começou a pregar e falando que Deus deu a evidência de falar em línguas nos dias atuais para eles, e eles falavam em línguas estranhas, depois então dessa pregação que aconteceu deles aí, o pior de tudo foi exatamente no dia 2 de junho do ano de 1911. Por quê?
uma daquelas crentes que estavam lá, ouviu a palavra, chegou em casa e falou: Jesus, se esse troço que esses cabas falaram aí dá certo, faz em mim também. E assim, na terra tupiniquim, a primeira crente pentecostal acabou de surgir. Celina de Albuquerque foi batizado numa madrugada após 3 horas de oração e presenciou a evidência do falar em línguas estranhas. Quando essa senhora voltou para a igreja, aí deu o que falar. Fiéis de um lado falando que era heresia, ou alguns irmãos do outro falando que aquilo também acontecia. No dia 18 de junho do mesmo ano, decidiram fazer o quê? Dividir a instituição, sendo que 17 dos fiéis se uniram à irmã, juntamente com Daniel Berg e Gunnar Wingren, e decidiram a fazer o culto na casa da irmã Celina de Albuquerque. E justamente nesta residência surgiu a primeira Assembleia de Deus. Na ocasião, Gunnar Wingren, digamos que ele começou a sendo o pastor presidente e tomando conta da igreja. E nesse ínterim, Daniel Berg iria pregar, digamos que numa obra evangelística para ganhar mais almas para a igreja. E um ponto que eu preciso ressaltar aqui, que muitos assembleianos não sabem desta curiosidade: o nome Assembleia de Deus não foi o primeiro nome da instituição. Nananina não! O primeiro nome foi Missão Fé Apostólica, o mesmo nome dado ao movimento pentecostal da Rua Azusa em Los Angeles. 7 meses após, então, no ano de 1918, Gunnar Wingren sugeriu mudar o nome para Assembleia de Deus, que já era o nome utilizado pelo movimento nos Estados Unidos desde 1914. Eu acho que essa você não sabia. Mas irmão André Carpano, e como que foi mais dessa obra até chegar mais ou menos o tamanho que a Assembleia de Deus é? Calma, peraí que agora eu vou contar alguns pontos. Os primeiros pastores e também estratégias. Lembra que eu falei que logo no começo do vídeo da estratégia da igreja pentecostal para proliferar muito rápido? Então, todo mundo sabe que igrejas históricas como, por exemplo, presbiteriana, igreja batista, metodista, levam-se vários anos para montar, vamos dizer assim, um obreiro. Por quê? Ele precisa estudar, precisa preencher um monte de pré-requisitos, ser casado, marido de uma só mulher, ser um homem estudado, formado, para que ele venha entender o que ele está transmitindo. E qual foi a metodologia pentecostal lá de trás dos Estados Unidos, que ocorreu lá, deu certo, entre aspas, e decidiram reproduzir aqui no Brasil? Lógico, um método simples, rápido e eficaz. Pastor, tá 1 ano no ministério, deu dízimo, pagou a contribuição, já pode consagrar ele. Então, 1 ano depois, olha só, olha quem foi consagrado a pastor. No ano de 1912, o pastor Isidório Filho. No ano de 2013, o pastor Absalão Biano. Depois, Crispiano de Melo no mesmo ano, e também o pastor Adriano Nobre, aquele que eu falei que era parente do outro, lembra do pastor lá? Ele foi consagrado pastor. Lá ele não tinha oportunidade, o primo não tinha oportunidade lá, depois acabou tendo oportunidade na Assembleia de Deus. E olha que esse método funciona até hoje. Não te consagram lá na tua igreja, tu não tem oportunidade? Venha pra cá. Aqui tu é consagrado. Ainda no ano decidiram fazer uma outra coisa, um pontapé, digamos que inicial em outra obra, a famigerada obra missionária, sendo então que enviaram o seu primeiro missionário lá para Portugal. Então o irmão José Plácido da Costa, juntamente com a sua família, decidiram se mudar para lá. E, diga-se de passagem, tiveram até uma certa ênfase na ocasião, sendo que até um irmão por nome de José Matos, no ano seguinte, acabou acompanhando na obra para dar uma força a mais. Só que teve uma coisa que aconteceu que podemos dizer que foi um reforço a mais aqui no Brasil, que deu um upgrade muito maior.
exatamente no ano de 1914, período da Primeira Guerra Mundial, no dia 25 de outubro, acabou chegando um outro missionário aqui no Brasil. O missionário sueco Otto Nelson, juntamente com a sua esposa Adina Nelson, chegaram exatamente nesse período. No ano seguinte, Samuel Maestron e a sua esposa Lena Maestron. Sendo então que aqui no Brasil já tinha alguns missionários e eles já tinham enviado missionários para Portugal, começou uma outra tática, vamos assim dizer, que a princípio não deu muita repercussão, mas mais pra frente, olha, foi uma senhora de uma estratégia. Sabe o quê? A mídia gospel, imprensa e novas táticas, incluindo a música. Então, no ano de 1917, sai oficialmente o primeiro jornal pentecostal brasileiro, com o nome Voz da Verdade. Calma aí que não é a banda não, viu? É o nome do jornal, era este mesmo, Voz da Verdade. Infelizmente, ele durou apenas 3 meses e depois ficou, digamos que, num hiato. Depois desse hiato que teve então do jornal, só foi criado um outro jornal pentecostal lá em meados de 1920, pelo nome de Boa Semente. Nesse hiato que teve, 2 coisas importantes aconteceram, que foi o casamento de ambos os missionários, sendo que no dia 16 de outubro de 1917, o missionário, o pastor Gunnar Wingren, decidiu se casar com Frida Strandberg, que mais tarde veio ter o seu nome de Frida Wingren. E no mês de julho do ano de 1920, Daniel Berg também se casou. E olha, esses 2 casamentos foi, digamos que assim, um marco na história da Assembleia de Deus, pelo fato de que a esposa de Daniel Berg era vista como uma mulher pacata, muito zelosa, alguém assim que era, digamos que, a típica mulher do século XX. E até alguns chamavam ela de a discreta missionária e esposa. Já ao contrário de tudo isso, a reputação que tinha sobre a esposa de Gunnar Wingren, a Frida Wingren, era de que ela foi, digamos que, uma das primeiras feministas. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo voltado a este assunto, explicando passo a passo a história da esposa do Gunnar Wingren, depois deixa nos comentários que quem sabe num próximo Consertando as Redes Histórias a gente vem até com esse conteúdo. E olha, essa história é um balaio de gato lascado. Bom, continuando com a questão de missionários chegarem, teve uma surpresa também que aconteceu no ano de 1921, com a chegada do missionário Nils Nelson aqui no Brasil. E olha, um boom gigantesco aconteceu nesta época. Por quê? Deu-se início, digamos que, uma ênfase a mais no louvor, lançando o primeiro inário. Você tem ideia de qual que era o primeiro inário da Assembleia de Deus? É ele mesmo, o cantor pentecostal, com 44 hinos e 10 corinhos de fogo, bem típico do manto do Rei do Té de Jeová. Até que então, no ano de 1922, deu-se início à primeira harpa cristã, fundada, digamos assim, criada lá em Recife. E olha, eu acredito que também dá um vídeo isso daí, a história da harpa cristã. Posso até colocar os hinos que a Frida compôs nesse vídeo. Pense, vai dar um vídeo bom, né? Agora, você lembra daquele cabra que eu falei pra você guardar o nome dele? O tal do Adriano Nobre? Tá lembrado dele? O primo do pastor lá, o Raimundo Nobre lá, que era da Igreja Batista, que teve a divisão, tá lembrado dele? Então, esse cabra teve uma ideia assim brilhante, sendo que ele conseguiu fazer a impressão de mais de 1000 exemplares da harpa cristã. Ele decidiu fazer uma espécie de uma obra missionária, levando exemplares deles para depois serem replicados. Isso acompanhado do outro missionário, o Samuel Nistron. Nessa ocasião, então, foi, digamos que, publicada a segunda versão da harpa cristã. Lógico que com mais hinos e com uma propriedade
qualidade um pouco melhor. Conforme eles faziam essa espécie de obra missionária, levando a harpa cristã para várias igrejas e assim difundindo mais os hinos que eram da Assembleia de Deus, a coisa começou a fluir um pouquinho mais. Na época tinha mais ou menos 300 hinos. Já no ano de 1932, a harpa cristã chegou à bagatela de 400 hinos. Só que eles perceberam que o objetivo deles ainda não tinha sido alcançado. Estava indo muito bem, obrigado, ministério, mas faltava alguma coisa. Então fizeram uma reunião e decidiram selecionar 9 pastores. Entre esses 9 pastores, teve um que se destacou assim, conseguiu fazer uma obra evangelística fenomenal. Um tal de Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão, para quem não sabe, foi o fundador de nada mais, nada menos o Ministério Madureira. Juntamente com os 8 pastores que estavam auxiliando na obra em outros lugares do Brasil, eles tiveram a brilhante ideia de estrear um negócio aí chamado ponto de pregação. Em uma forma de progressão geométrica, como que funciona o ponto de pregação? Simples. É muito semelhante a um outro negócio que existe agora aqui no Brasil, que é chamado também de a tal da célula. Com a diferença de que era alugado um local específico ou então utilizado uma garagem, era chamado alguns pregadores e eram convidados vários vizinhos e sendo entre esses vizinhos alguns pastores, pregadores, alguns irmãos, e assim conseguia, digamos que, multiplicar o número de cristãos que simpatizavam com aquela pregação. E essa ideia, mais tarde, acabou surgindo um outro negocinho aí que apelidaram de vigília. Aí, meu chapa, quando veio a questão da vigília, o negócio ficou mais louco, porque juntou os hinos, os corinhos de fogo, mais tempo para oração, mais tempo para a palavra, mais tempo para cantar, mais tempo para pedir dízimo, mais tempo para pedir oferta. Aí o negócio estourou mesmo. Um ponto que foi um marco também na Assembleia de Deus e uma nova estratégia que ajudou ela a chegar aonde está hoje em dia, foi que no período da década de 20, podemos dizer que a imprensa teve um boom a mais. O missionário Samuel Nistron conseguiu adquirir algumas máquinas e ele trabalhava de uma forma, digamos que clandestina, para fazer alguns jornais e também a impressão, lógico, das harpas cristãs. E nisso daí saiu aquela coisa de também junto folheto evangelístico, livros, literaturas e assim, aproveitando o hype que teve na época do governo do Getúlio Vargas, quando teve um pedido para que a mídia fosse regulamentada e também oficializada, saiu junto com a gráfica o jornal evangelístico O Som Alegre. Só que, meu chapa, nem tudo são flores. Conforme eles viram que as Assembleias de Deus estavam crescendo, estavam se multiplicando, e lógico, isso chama muito a atenção por 2 quesitos. Primeiro, o poder financeiro, e todo mundo gosta muito desse poder, e o segundo que seria o poder de influência. Eles notaram que tinha muito índio para pouco chefe, e tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Dividir os poderes, ou a mudança de poder. No ano de 1930, em Natal, teve a primeira convenção geral das Assembleias de Deus e por lá foi decidido que as igrejas passariam então a ser dirigidas por obreiros brasileiros com apoio dos missionários. E não foi só isso não. Na época, o jornal que tinha, o jornal evangelístico, o gospel da Assembleia de Deus, o Boa Semente, foi unido com um outro jornal que tinha também na época, o Som Alegre, que acabaram resultando no órgão oficial único da Assembleia de Deus, o antigo Mensageiro da Paz. Na ocasião, quando era a época ainda do governo Getúlio Vargas, foi criado um órgão controlador, sendo o Departamento de Imprensa propagando a todos os jornais. E aproveitaram então já a ênfase, o hype de tudo e fizeram o quê? Vamos lançar uma casa publicadora das Assembleias de Deus e fica tudo aqui em família, tudo fechado num pacote juntinho e misturado.
Aí surgiu a famigerada CPAD, que seria então formada por nada mais, nada menos os redatores do jornal Mensageiro da Paz. Depois disso, a Assembleia de Deus começou a crescer mais, começou a ter vários representantes, várias divisões, e assim nós vemos o que está hoje em dia. Mais Assembleias de Deus do que boteco em cada esquina. Mas enfim, isso é uma história para outro vídeo. Enfim, galera, o que vocês acharam dessa história da Assembleia de Deus? Essa aqui é só uma pitada, uma pequena porção de como o ministério surgiu e até, digamos que, a sua primeira divisão. E se vocês gostaram desse conteúdo, arrebenta aí no like maroto e no compartilhamento, porque eu sei que assim vocês vão gostar muito do trabalho e vão querer que eu faça mais vídeos neste formato. Agradeço do fundo do my heart o carinho e a atenção de todos. E até um próximo Consertando as Redes, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui.